Está na cara que o governo americano, isso é o establishment, ou aquilo que o Nicholas Seger chama corporação, está trabalhando para a ascensão islâmica mundial. Assim como a Casa Real Britânica, que é um elemento fundamental da corporação, está protegendo a invasão islâmica a olhos vistos. Eu digo para vocês, o príncipe Charles é membro de uma tarica, ele obedece um sheik islâmico. Meu Deus do céu, eu não sei. Existe no mundo, em plena execução, um processo de extinção da religião, especificamente da católica. Não dá para esconder mais. É uma coisa uniforme em todo mundo, as técnicas são as mesmas e a possibilidade de isso ser coincidência é zero. Vocês leiam no livro do Lee Penn, False Dawn, que eu já mencionei aqui, tem toda a documentação do projeto de implantação de uma religião biônica mundial. Esse projeto está em plena fase de implementação. E toda essa gente, Dilma Rousseff, Gilberto Carvalho, está tudo trabalhando para isso. Não se iludam. E o pessoal não quer admitir isso aí. Eles querem dizer assim, que o mercado tem que decidir tudo. Eu digo, mas é impossível o mercado fazer isso, porque o mercado se compõe de pessoas. Por exemplo, se você compra uma coisa porque você acha que vale, você vai revendê-la por X, muito bem. O outro que vai comprar também vai revender e ninguém vai consumir nada nunca. E na hora... Você vê que todo esse movimento ecológico, esse negócio de aquecimento global, né, fica dizendo que, falando contra os combustíveis fósseis. Eu lembro até o Dr. Fritjof Capra, no livro Ponto de Mutação, falava horrores dos combustíveis fósseis. Ele dizia que no fim da década de 90 os combustíveis fósseis seriam abandonados. Haveria outras fontes de energia. Estou esperando para ver, já passou 20 anos, não aconteceu. Acontece que os cientistas descobriram hidrocarbonetos de uma galáxia que fica na puta que eu pariu. Onde nunca teve dinossauro, onde nunca teve fóssil, porra. Então, combustível fóssil é a puta que eu pariu, você está entendendo? Combustível fóssil é o cu da sua mãe. Não existe combustível fóssil, porra nenhuma. Isso é uma farsa, uma palhaçada. Hein? Então, olha aí. Então, o fato é... Você veja, a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados, né, como adoçante nos refrigerantes. De alguém denunciou isso e o negócio foi para o governo, foi para a agência respectiva do governo, que eu não lembro o nome da agência, e a agência disse que tudo bem, que isso é um procedimento comercial normal. Então tá aí, toma Pepsi Cola, você é mais do que o homem sanduíche. Né? Você é um abortista terceirizado. Né? O ser humano é visto como uma mercadoria reciclável ou como uma matéria-prima reciclável. Por exemplo, você pode matar os bebês para você fazer cosmético, para você fazer adoçante. Tá certo? Então, um ser humano pode virar um adoçante. Você está lá comendo uma barra de chocolate e tem um feto humano lá dentro. Tá certo? Na indústria de cosméticos nem se fala. Tá certo? Quer dizer, toda a cultura científica moderna ela aparece baseada, vamos dizer, em falsificações históricas absolutamente monstruosas. Né? Não só históricas, falsificações científicas também. Né? Esta mesma semana, eu estava na aula que eu citei uma carta de Alexander von Humboldt que dizia o seguinte: olha, nós todos sabemos que não existe a menor prova do sistema copernicano, do sistema heliocêntrico. Todos nós sabemos isso, mas eu não quero ser o primeiro que diz isso em público. Então, se aparecer algum cientista corajoso e disser isso, eu também vou apoiá-lo, mas eu serei o segundo no comando e não o primeiro, porque eu não quero levar todos os tomates. Né? E coisas desse tipo foram muito comuns na história da ciência, só que são perfeitamente escamoteadas. Né? Com relação, por exemplo, à origem da teoria da relatividade, o que aconteceu foi o seguinte, que no fim do século passado, na passagem do século, uma dupla de cientistas, Michelson e Morley, que disseram o seguinte: olha, se de fato a Terra se move em volta do Sol, então deve haver diferenças, né,
na velocidade da luz em vários pontos da Terra, conforme as várias estações do ano. E eles mediram isso milhares e milhares e milhares de vezes e viam que não mudava nada. Então, das duas, uma. Ou a Terra não se move, ou é preciso modificar a física inteira. Então, o cidadão chamado Albert Einstein viu isso e achou que era preferível modificar a física inteira, né, só para não admitir que não havia provas do heliocentrismo. Então, ele fez um arranjo, e esse arranjo implicava, então, várias noções muito estranhas, como a da curvatura do espaço, que é um conceito que até hoje eu não entendi, tá certo? Quer dizer, como é que você acha que o espaço ocupa um lugar dentro do espaço? Uma coisa que não ocupa um lugar dentro do espaço não pode ser nem curva nem reta. Tá certo? Então, se você disser o espaço curva tudo o que está dentro dele, fala, bom, ainda é possível, mas que o espaço em si mesmo seja curva é uma noção que me parece um pouco esdrúxula. Né? Mais ainda a noção de que pessoas que viajassem através do espaço teriam várias idades ao mesmo tempo, e várias outras coisas muito, muito esquisitas, que nunca foram provadas, tá certo? Mas que eram intelectualmente muito elegantes e que, de algum modo, salvavam as aparências. Tá certo? Então, o fato é que, no confronto entre geocentrismo e heliocentrismo, não existe nenhuma prova definitiva de um lado nem do outro, e você pode usar um sistema de referência, como pode usar o outro. No qual ele diz o seguinte: quando há uma parada cardíaca, o cérebro deixa de funcionar depois de cerca de 10 a 20 segundos. Muitos pacientes em estado de parada cardíaca parecem inteiramente capazes de experimentar processos mentais. Esse fenômeno demonstra que o espírito e a consciência não são gerados pelo cérebro. Ora, existe mais casos registrados disso aqui do que o cético mais exigente poderia requerer. São milhares e milhares e milhares de casos. Quer dizer, o sujeito está lá sem atividade cardíaca, sem atividade cerebral, e, no entanto, está vendo tudo o que se passa em torno. E, às vezes, vê coisas que estão se passando nos quartos vizinhos, e, às vezes, em outros lugares. Tudo isso depois confirmado. Tem até o caso do sujeito que, exatamente nesse estado, ele viu que na casa vizinha tinha um sapato em cima do telhado, veja você. Né? Isso quer dizer que a visão dele não estava nem condicionada ao lugar onde o corpo dele estava. Na maior parte dos casos, as pessoas veem e reparam em mais coisas do que reparariam se estivessem vivos e despertos. Quer dizer, a bibliografia a esse respeito é tão imensa que a mera pretensão de que a consciência é causada pelo cérebro deve ser rejeitada em limine como uma coisa, assim, uma estupidez, uma simples lenda, crendice. Não há nenhuma prova, nenhum sinal, mesmo remoto, de que a consciência seja causada pelo cérebro. E há milhares e milhares e milhares de provas de que pessoas sem nenhuma atividade cardíaca ou cerebral continuam tendo consciência. A primeira ciência que se desenvolveu no Ocidente foi a teologia. Quer dizer, todos os critérios de verificação, de correção textual, etc., foram todos estabelecidos pela teologia. E, provavelmente, vamos dizer, a teologia é a única ciência que tem um discurso racional do começo até o fim. Porque, por exemplo, outro dia eu disse aí assim, toda a história das origens da ciência moderna é tudo empulhação. Não foi nada disso que aconteceu, tá certo? Então, por exemplo, a ideia de que não, a ciência moderna, a razão e as luzes, né, expulsaram a superstição, a astrologia, a alquimia, etc., etc., e criaram uma nova era de ciência e racionalidade. Isso é absolutamente falso, absolutamente falso. O que eu estou dizendo é resultado, assim, vamos dizer, de estudos que eu fiz em livros publicados nos últimos 70 anos que maciçamente confirmam essa tese. Como ninguém no Brasil lê esses livros, então a minha afirmação parece chocante. E daí o sujeito, baseado naquela informação que ele recebeu na faculdadezinha de fundo de quintal que ele frequentou, ele diz, esse cara não entende nada, ele só lava analfabeta, mas aquela hora que ele está falando, só fala coisa absurda. A União Soviética foi que armou a Alemanha nazista em segredo. Não existiria exército nazista e não existiria perigo nazista se não fosse o plano de Stalin de usar os nazistas como ponta de lança da revolução. Tanto é que o Stalin ajudou o Hitler, né? Exatamente, se não fosse Stalin não existia. Hoje, no começo foi o livro do Ernest Toppich, o primeiro que levantou essa lebre.
Stalin's War, o livro chama, um clássico, né? Hoje tem uns 20 livros documentando isso, sobretudo com material dos arquivos de Moscou quando foram reabertos. Hoje essa tese está mais do que provada. O Stalin planejou toda a Segunda Guerra com antecedência, usando os nazistas como instrumento, como ele dizia, o navio quebra-gelo da Revolução. Por exemplo, todas essas proibições de fumo que tem aí, elas são manifestamente destinadas, vamos dizer, a inibir a conduta do sujeito. Então, isso aí é extinção de comportamento. Isso é uma técnica psicoterapêutica. Só que os caras estão submetendo você a essa técnica sem você tê-los autorizado. Quer dizer, quem foi que autorizou o Ministério da Saúde, tá certo, a aplicar em mim uma técnica terapêutica que eu não pedi, que eu não solicitei? Então isso aí obviamente uma prática ilegal da medicina. Por exemplo, se você tem um cachorro, você entende o cachorro? Não, é claro que não entende. Se você tem um gato, vai entender a cabeça de um gato? Não entende, no entanto você tem amor por ele. Mulher também, não é para entender, meu filho. Tá vendo? Agora, falando em África, alguém me pergunta o seguinte aqui. Olha aqui, o Toussaint Louverture, fundador do Haiti, dedicou o país ao Exu. E a cidade de São Luís de Paraitinga, que foi destruída agora, né, pelas enchentes, é a sede nacional das festas do Saci Pererê, que é o Exu. E a Louisiana, né, onde teve o furacão Katrina, que destruiu tudo, né, é a central da macumba aqui nos Estados Unidos. Então o pessoal pergunta, será que isso é uma sentença divina? Eu falo, eu não sei. Mas aqui eu acho, aqui isso é uma opinião pessoal, eu não tenho provas disso. Eu acho que essas macumbas dão um azar desgraçado, porque onde tem isso, todo mundo se ferra. É uma constante histórica. Você não vê, por exemplo, você vê aqui nos Estados Unidos, qual é o lugar do mundo onde os negros vivem melhor? Aqui nos Estados Unidos. Tem o padrão de vida comparável de todo mundo, estão lá no Senado, estão na presidência das empresas, estão milionários, fizeram o presidente da República. Tem algum deles praticando macumba? Não tem. É tudo pastor protestante, porra.